Olá e seja muito bem-vindo ao Café Tech News, o seu expresso diário de tecnologia. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos pilares de tudo que a gente usa na internet, os bancos de dados. Se você já se sentiu meio perdido com tanto dado voando por aí, relaxa, que esse papo é pra você. Bora lá? Pensa bem, todo santo dia a gente é bombardeado por um volume absurdo de dados. São vendas, likes, temperaturas, mensagens. É tanta coisa que parece que a gente está se afogando, né? A grande questão é, como é que a gente pega todo esse caos e transforma em algo que realmente faz a diferença? É isso que vamos descobrir. Ok, antes de qualquer coisa, a gente precisa deixar bem claro dois conceitos que muita gente confunde, mas que, olha, são a base de tudo. A diferença entre dados e informação. Parece bobagem, mas eu juro que entender isso muda completamente o jogo. Para a gente entender de vez, imagina assim: dados são como palavras soltas numa página. Sozinhas, elas não significam muita coisa. Agora, a informação é a história que aparece quando a gente organiza essas palavras, dá um contexto para elas, é quando um monte de números de venda vira um relatório que diz a gente faturou X esse mês. E aí que tá o poder, entende? Então, para a gente fechar essa ideia, dados são a matéria-prima. Fatos puros, crus, sem contexto nenhum. Pensa num nome, numa temperatura de 25 graus, no valor de uma compra. São só pecinhas soltas de um quebra-cabeça, esperando para serem usadas. E a informação? Bom, a informação é o quebra-cabeça montado. É o dado depois de processado, com contexto. Aquele nome de cliente agora faz parte de uma lista dos clientes mais leais. Aqueles 25 graus viraram parte da média de temperatura para planejar a colheita. De repente, a gente tem algo valioso na mão para tomar uma decisão inteligente. Beleza, já entendemos a diferença e agora a gente tem informações super valiosas. A pergunta de $1 milhão é: onde a gente guarda tudo isso de um jeito seguro, organizado e que seja fácil de achar depois? A resposta, meu amigo, é o banco de dados. O banco de dados é, na prática, a nossa biblioteca digital. É onde a gente guarda tudo de forma estruturada, pensada, para a gente achar o que precisa rapidinho, sem dor de cabeça. Pensa na diferença entre ter uma estante toda organizada por assunto e ter uma pilha de papéis jogada no chão. É exatamente isso. Mas espera aí, uma biblioteca é só um prédio com prateleira, certo? O que faz ela funcionar de verdade é o sistema por trás de tudo. O catálogo, o controle de quem pega o quê, a segurança. No nosso mundo digital, esse cérebro da operação tem nome: SGBD. O SGBD, ou o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é o nosso bibliotecário inteligente. É o software que faz a ponte entre a gente e os dados. Você não vai lá e fala com os livros. Você fala com o bibliotecário, certo? Ele ouve o que você quer, vai lá, busca informação, garante que está tudo certo e te entrega na mão. E ó, esse bibliotecário não é pouca coisa não, viu? Ele é multitarefa. Ele garante que um monte de gente possa usar os dados ao mesmo tempo sem virar uma bagunça. Ele é o segurança da porta, controlando quem pode entrar e o que pode fazer. Ele é o fiscal, garantindo que todas as regras são seguidas. E se tudo der errado, ele é o super-herói que recupera tudo e salva o dia. Legal. Agora, do mesmo jeito que uma biblioteca tem a seção de livros e a seção de filmes, os bancos de dados também têm jeitos diferentes de se organizar. Vamos dar uma olhada nos dois grandes mundos que definem como a gente arruma essa casa: SQL e NoSQL. O modelo relacional, ou SQL, é como aquela parte da biblioteca de referência, sabe? Tudo em tabelas, com linhas e colunas, tudo super arrumadinho e previsível. Perfeito para dados financeiros, por exemplo. Já o NoSQL é mais mente aberta. É a seção multimídia, onde cabe de tudo. Documento de texto, foto, áudio. É super flexível, ideal para essa variedade de dados que a internet gera hoje. E isso não é só papo de livro, não. É o que o mercado usa no dia a dia. Sistemas como MySQL e PostgreSQL são espinha dorsal de um monte de aplicações que a gente ama que precisam dessa organização.
Enquanto isso, gigantes como MongoDB e Cassandra são a força por trás das redes sociais e de aplicações de Big Data, que precisam lidar com essa avalanche de dados diferentes. Ok, a gente já entendeu os conceitos, mas, no fim das contas, por que isso tudo realmente importa? Para a gente, para os negócios, para o futuro? Vamos juntar as peças do quebra-cabeça agora. Olha, a verdade é esta: bancos de dados são a fundação de quase toda a tecnologia moderna. É o que permite uma empresa transformar cliques em uma estratégia de negócio vencedora. É o alicerce que sustenta coisas incríveis como Big Data e inteligência artificial. Sem um banco de dados bem gerenciado, o motor da inovação simplesmente para de funcionar. E para a gente fechar, eu quero deixar uma pulga atrás da sua orelha. Pensa aí, no seu trabalho, na sua empresa ou até na sua vida. Os dados que você tem estão lá parados, juntando poeira numa prateleira. Ou eles estão sendo transformados em informação que gera valor de verdade? E agora com você, qual é a sua opinião sobre esse tema do Café Tech? A gente quer muito saber o que você pensa. Deixa sua resposta pra gente aqui nos comentários. A curadoria do conteúdo e a produção deste nosso papo foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Virtual abraço.